Fala galera, eu sou o Rodrigo, esse aqui é o canal Futiversal. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal. Aqui nós vamos estar abordando tudo relacionado ao futebol. Tudo que tiver de futebol nós vamos estar falando. Seja ele futebol de campo, de quadra, futebol virtual, futebol de areia, futevôlei. Então assim, tudo que for assunto do momento nós vamos estar ali falando, dando nossa opinião, fazendo aquela resenha que a gente sempre gosta. Mas você pode ter considerado isso como se fosse um papo de bar, uma parada bem descontraída, tá? E aí, chegamos ao primeiro tema do vídeo, que é, é algo assim meio que sensível para mim, porque eu acompanho o Manchester United desde os 11 anos de idade, gosto muito do clube, tá? Acho que eu coloco até como se fosse o segundo time, o meu primeiro time eu já falo logo, tem que ser falado, sou vascaíno, se falar mal vai ter discussão, entendeu? Então assim, a gente, todo mundo procura saber o que aconteceu com o Manchester United, por que o Manchester United está mal desse jeito há muito tempo. Vamos colocar assim, desde a saída do Ferguson, tá? Eu conheci o Manchester United quando eu era criança, assim, com meus 11 anos de idade, como eu falei antes. Assim, então eu era acostumado a ver o Cristiano Ronaldo, né? Rooney, Scholes, Giggs, Van der Sar, Fernandes, esses caras acabando com o jogo. E obviamente ali sobre a tutela do Ferguson, que pra mim era fundamental. Ele fez times do Manchester United horrorosos jogarem. Tem uma escalação, se eu não tô errado, acho que é uma escalação de 2007, 2008, que assim, é horrorosa, nem atacante considerável tinha. Acho que o atacante era o Welbeck e ele fez aquele time jogar. Assim, na minha época eu via, jogos como aquele 8-2 contra o Arsenal, o 4-1 contra o Fenerbahçe, assim, eram jogos desse calibre e que assim, se a gente olhar entre 92 e 2013, a pior colocação do Manchester United na Premier League foi um terceiro lugar. Então, quando a gente vê, né, de uns anos para cá, nem Champions League conseguir pegar, tem algo que é estranho, tá? E aí a gente vem, desde a saída do Ferguson, nós tivemos como treinador David Moyes, esse eu vou dar um destaque já já, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, o Rangnick, que era aquele cara que veio do Leipzig, e agora tá o Ten Hag. O David Moyes, na época que eu vi ele chegar, eu acho, assim, eu tinha na minha cabeça o seguinte, o cara é da mesma nacionalidade que o Ferguson, tá fazendo um trabalhinho legal no Everton. Então, eles devem estar achando que o cara é o novo Ferguson. O que não tem como, sabe? Vai demorar muito para ter um treinador pro Manchester United como o Ferguson foi, né? Porque um cara aí hoje que é um baita treinador é o Guardiola, todo mundo sabe. Então, assim, não é que não vai ter um treinador igual a ele. Porém, um treinador pro Manchester United como o Ferguson foi, vai demorar demais. No Van Gaal, eu acho que ele era rígido demais. Tem jogador que não é muito fã disso. Mas ele também não deu de todo errado e ele não tinha um time ruim na mão. Ele tinha, inclusive, o Van Persie na mão dele. O ponto alto disso aí foi o Mourinho. Pra mim, desde a saída do Ferguson, o ponto alto foi o Mourinho. Porque o Mourinho trouxe uma Europa League. Entendeu? Mas é aquilo. O Mourinho sabe jogar competições europeias. O Mourinho tinha um bom time na mão também, né? Tinham caras ali como o Pogba na mão dele, né? Tinha acabado de chegar por quase 100 milhões de euros, né? Depois disso veio o Solskjaer, que foi pífio. O Rangnick, que ele era meio que se fosse uma... Ele não era efetivado, ele ficou ali por um tempo para só suprimir a falta do técnico, né? Diziam que ele ia ser efetivado, não foi. E aí, por fim, a gente chegou no Ten Hag. Eric Ten Hag, né?
tinha um baita trabalho com os garotos do Ajax, pegou uma semifinal de Champions, mas quando veio para um time grande, está fazendo um trabalho aí de mediano para ruim, né? Acho que muito se dá por conta do ego dele, tá? Ele acha que ele é o melhor treinador do mundo. E ele não é, ele não tá sabendo trabalhar com as peças que tem. E também a gente vai colocar aí que as peças que ele tem não são tão boas, tá? E isso, né, se mistura também com os erros da diretoria anterior, né, que a Ineos agora que tá dando um jeitinho ali, tá conseguindo controlar os danos, mas os erros da diretoria anterior, que, por exemplo, eles pagaram 95 milhões de euros no Antony. Pô, não tem como. Por mais que o Antony estivesse jogando uma baita bola na época, ele não valia isso tudo. Eu achei absurdo. O Antony não vale 95 milhões de euros. Sabe? Uns 60, pelo que ele estava jogando na época, estaria de bom tamanho. E assim, sobre os erros dos donos e os erros da diretoria, cara, o que a gente tem sobre os erros dos donos, eles começam a acontecer muito antes da saída do Ferguson. Muito antes. Mas ele era muito que mascarado pelo bom trabalho que o Ferguson fazia, aonde o Ferguson conseguia chegar com o time mais ou menos que ele tinha, mas que o Manchester United mantinha o padrão que ele sempre tinha, né? Que era, no máximo ali um terceiro colocado, chegar a pegar título, mesmo com a saída do Cristiano Ronaldo, pegar título da Premier League, chegar lá, entendeu? Então isso era muito mascarado. E passou batido durante muito tempo. Né? Só que aí esse problema começou a aparecer quando, né, os resultados ruins começaram a vir também. O Manchester não conseguia mais chegar numa Champions League, e isso assim, pela marca que é. Né? O Manchester United é uma marca. Pela marca que é. E pelo nome que tem, não tem como o Manchester United ficar de fora da Champions League. É meio estranho às vezes falar isso. O Manchester United está de fora de uma Champions League. E assim, né, a gente consegue fazer um panorama lá dos anos 60 que aconteceu de um técnico que estava há mais de 20 anos no cargo, né, que foi o Matt Busby, ele sair. Quando ele sai, o Manchester United fica 20 anos, tipo, no ostracismo, sofrendo. Sabe? Sofrendo. Tipo, até a segunda divisão chegou a cair. E aí isso acontece. Mas isso melhora com a chegada do Ferguson, que demora uns 4 anos para engrenar. Mas quando ele engrenou também, né? Quando chegou a gente pode também atrelar esse sucesso à turma de 92, né? Que fez o Manchester United ser o que é ou não, mas engrandecer mais ainda a história do clube. Então, assim, para concluir, eu atribuo muito isso aos erros da diretoria, né, anterior, o ego dos donos, que, inclusive, fazendo um outro panorama, já fez torcedores se afastarem do clube e criar um outro time, né, que é o United of Manchester. E o próprio erro do treinador. Porque assim, esse treinador já podia ter ido embora. Já podia ter sido demitido. Podia ter sido feito isso no início do ano e não foi feito. Né? E para mudar um time, acho que a gente pode começar pelo treinador. O treinador traz as peças que ele tem que trazer, traz as peças que ele acredita que vão dar resultado e trabalhar com as que ele já tem. Então, assim, o Manchester United só vai deixar
né? De passar pelo que tá passando e voltar a ser o que era quando o pensamento do clube for coletivo e não for só no próprio ego. Minha opinião é essa. E eu torço muito por isso. Falou? Esse foi o primeiro vídeo do canal, como eu já disse. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí a sua opinião também, tá? Pra gente conversar, pra gente se conhecer. Falou? Tamo junto.